Quando muitas pessoas pensam na África, na verdade, elas estão pensando na Tanzânia. Essa é a primeira frase da descrição da Tanzânia pelo Lonely Planet. Isso acontece porque o país possui algumas das paisagens naturais mais impressionantes e intocadas da África. O ponto mais alto da África, o Monte Kilimanjaro, ergue-se majestosamente e imponente, enquanto o ponto mais baixo, o Lago Tanganyika, esconde inúmeros segredos em suas águas profundas. A maior cratera vulcânica do mundo, com um diâmetro de 20 quilômetros, cria um ecossistema fechado onde dezenas de milhares de animais selvagens vivem isolados e permanentemente. Ao lado deste vulcão, há um lago de águas termais com temperaturas que chegam a 60 graus Celsius, mas que ainda consegue abrigar flamingos que prosperam nesse ambiente. Todos os anos, a grande migração no Parque Nacional do Serengeti é um espetáculo de tirar o fôlego. Milhões de gnus e zebras arriscam suas vidas atravessando rios turbulentos em busca de novas pastagens e fontes de água, criando cenas selvagens e, por vezes, cruéis. Então, que tipo de país mágico é este? Quais são as atrações imperdíveis? No vídeo de hoje, vamos explorar como vocês dos países mais selvagens do mundo, a Tanzânia. A República Unida da Tanzânia, conhecida simplesmente como Tanzânia, é um país da África Oriental localizado ao sul do Equador. Com uma área de 947 mil quilômetros quadrados e uma população de 65 milhões de pessoas, é o país mais populoso do mundo localizado inteiramente ao sul do Equador. Esta terra é um dos berços da humanidade. Os ancestrais humanos já habitavam o norte da Tanzânia há mais de 200 mil anos. Embora hoje a Tanzânia, assim como muitos outros países africanos, enfrente graves problemas de pobreza, ela ainda é considerada um dos países mais estáveis e seguros do continente africano devido ao seu ambiente político estável e boa ordem social. A Tanzânia é banhada pelo Oceano Índico a leste e possui uma extensa costa que se estende por mais de 840 quilômetros. Mesmo há mais de 1000 anos, antes do desenvolvimento das tecnologias de navegação, comerciantes da Pérsia e do oeste da Índia já navegavam pelas correntes marítimas para chegar a esta costa e realizar trocas comerciais. Dar es Salaam, localizada na costa central da Tanzânia, não é apenas a maior cidade e centro econômico do país, mas também a maior cidade de toda a África Oriental. Esta cidade evoluiu de um pequeno vilarejo de pescadores que, há 1000 anos, já realizava comércio com os árabes e indianos. Durante os séculos 19 e 20, tanto britânicos quanto alemães colonizaram a Tanzânia, e é possível ver, em Dar es Salaam, construções de estilo árabe, indiano, africano e europeu que testemunham esse processo histórico multicultural. Até 1974, Dar es Salaam foi a capital do país. Por razões sociais e econômicas, e para reduzir a dependência das cidades costeiras, o governo da Tanzânia anunciou a transferência da capital para Dodoma, no interior do país. Dodoma é uma cidade pequena e encantadora que segue o modelo de cidade-jardim, sem arranha-céus e sem uma população densa. Em comparação com Dar es Salaam, Dodoma é tranquila e relaxante. Na costa leste da Tanzânia, a cerca de 30 quilômetros do continente, encontra-se o arquipélago de Zanzibar, que já era um entreposto comercial árabe no século III a.C. historicamente. O arquipélago chegou a ser um país independente antes de se unir ao continente para formar a Tanzânia em 1964. A cidade de Zanzibar, na ilha principal do arquipélago, é famosa por sua cidade de pedra, uma antiga área urbana que é patrimônio mundial e serviu de inspiração para as histórias de As Mil e Uma Noites. A cidade de pedra é composta por labirintos de becos estreitos, com uma rica fusão de elementos culturais diversos. Muitas das construções datam do século XIX e são feitas de coral local, o que dá ao local um distinto tom avermelhado. Comparada com a serenidade da costa leste da Tanzânia, o interior do país é mais selvagem e intocado. Isso ocorre porque a Tanzânia abrange a maior falha terrestre do planeta, o Grande Vale do Rift, na África Oriental. Formado há 3,5 milhões de anos devido a movimentos tectônicos, o Rift proporcionou à Tanzânia montanhas impressionantes, vastas savanas, florestas densas e lagos de um azul profundo. A região montanhosa do norte da Tanzânia concentra algumas das paisagens naturais mais belas e impressionantes do país. A terceira maior cidade da Tanzânia, Arusha, está situada nessa região montanhosa. Com uma altitude de 1.400 metros, a cidade mantém temperaturas agradáveis, mesmo próxima ao Equador. Devido à sua localização central entre os países da Comunidade da África Oriental, a sua estabilidade política, dinâmica econômica e rica herança cultural, Arusha se tornou a sede da Comunidade da África Oriental. Além disso, Arusha é um ponto de encontro popular para viajantes e alpinistas, pois fica apenas 60 quilômetros a leste do Monte Kilimanjaro, o ponto mais alto da África.
O Monte Kilimanjaro é um vulcão adormecido com 3 cones vulcânicos, e o Pico Uhuru, com 5.895 metros de altitude, é o ponto mais alto da África e a montanha independente mais alta do mundo. Este pico, reverenciado pelos africanos, atrai alpinistas e aventureiros de todo o mundo para uma espécie de peregrinação anual. O cume do Kilimanjaro é perpetuamente coberto de neve, sendo o único local com neve permanente perto do Equador. Mesmo de longe, pode-se avistar seu pico nevado brilhando ao sol. No entanto, devido ao aquecimento global e ao derretimento das geleiras, a linha de neve está recuando rapidamente. Especialistas preveem que o topo nevado do Kilimanjaro poderá desaparecer completamente por volta de 2040, fazendo com que a neve equatorial única se torne uma lembrança. A oeste de Arusha, a 10 quilômetros de distância, está a área de conservação de Ngorongoro, um patrimônio mundial de cultura e natureza. O ponto mais impressionante da reserva é a cratera de Ngorongoro, a maior cratera vulcânica do mundo, formada pelo colapso de um grande vulcão há mais de 200 mil anos. A cratera tem um diâmetro de 20 quilômetros e uma diferença de altura de 610 metros entre o topo e o fundo. O diferencial da cratera é que os animais de fora têm dificuldade para migrar para dentro, e os animais que vivem na cratera não conseguem sair. Isso cria um ecossistema isolado, onde mais de 30 mil animais, incluindo zebras, búfalos, leopardos, hienas, gnus, rinocerontes e outros, vivem permanentemente, isolados do mundo exterior, como um verdadeiro paraíso terrestre. Por isso, a cratera de Ngorongoro é chamada de Jardim do Éden da África. Localizada no noroeste da Tanzânia, Mwanza é a segunda maior cidade do país, depois de Dar es Salaam, e é um importante centro econômico na região ocidental. É uma cidade pitoresca, situada às margens do maior lago da África e o segundo maior lago de água doce do mundo, o Lago Vitória. Com uma costa sinuosa que se estende por mais de 320 quilômetros, o Lago Vitória é um lago fronteiriço que se estende por Uganda, Tanzânia e Quênia. As margens do lago são cobertas por vegetação tropical densa, criando uma paisagem natural encantadora. Nas águas de Mwanza, há grandes rochas empilhadas naturalmente, conhecidas como Pedras de Bismarck, em homenagem ao antigo chanceler alemão, simbolizando a influência colonial alemã na Tanzânia. Hoje, essas pedras se tornaram um marco da cidade de Mwanza. A 30 quilômetros a sudoeste do Lago Vitória, na região fronteiriça ocidental da Tanzânia, fica o Lago Tanganyika, um lago estreito e profundo, com uma profundidade de 1.470 metros, o que o torna o segundo lago de água doce mais profundo do mundo, depois do Lago Baikal. Cercado por montanhas e com águas cristalinas que variam de azul a verde, o Lago Tanganyika possui características naturais e ecológicas únicas. Ele é altamente valioso tanto para a pesquisa científica quanto para o turismo. Além das muitas paisagens naturais únicas da Tanzânia, um dos maiores atrativos do país é assistir à espetacular migração animal. O Parque Nacional do Serengeti, localizado entre o Lago Vitória e a área de conservação de Ngorongoro, é uma vasta savana intocada que se estende por 15 mil quilômetros quadrados. O Serengeti é famoso pela maior migração anual de animais do mundo, onde mais de 1,5 milhão de gnus, 250 mil zebras e um número incontável de antílopes atravessam esta região. Além de gnus, zebras e antílopes, o Serengeti é lar de um grande número de leões, leopardos, elefantes, búfalos e rinocerontes, conhecidos como os Big Five da África. Além disso, existem milhões de animais como gazelas, girafas e crocodilos. Durante o processo migratório, os animais atravessam a savana aberta, enfrentando leões, crocodilos e hienas, e desbravando rios caudalosos, criando uma das cenas mais espetaculares da natureza. Não é exagero dizer que qualquer amante da natureza e da vida selvagem sonha em um dia visitar o Serengeti e testemunhar a maior migração animal da Terra. Claro, além das atrações mencionadas, há muitos outros lugares que vale a pena conhecer na Tanzânia, como o Parque Nacional do Kilimanjaro, o Parque Nacional de Arusha, a Ilha de Máfia, o Lago Manyara, o Parque Nacional de Tarangire e o Parque Nacional de Gombe. Todas essas atrações naturais são dos maiores tesouros da Tanzânia e do continente africano.